Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula do nosso grupo de práticas. Então, se você não está ao vivo aqui comigo, você pode utilizar essa prática de hoje para você treinar em qualquer dia da semana. Lembre-se, é um exercício breve que você vai fazer, você pode fazer e repetir 3 vezes na semana, e depois escutar a leitura. Geralmente a leitura é sobre algum princípio, sobre algum conceito ou sobre uma prática informal da atenção plena. Hoje eu queria que a gente praticasse uma técnica chamada escaneamento corporal. Lembra que o escaneamento corporal ele serve para a gente começar a trabalhar a nossa atenção mais focada. Existe uma atenção mais aberta e uma atenção mais focada. Só que a nossa atenção no escaneamento corporal, ela se direciona para as sensações físicas. Por que isso? Porque quando você está ansioso ou está ansiosa, estressado, mesmo na depressão e na dor crônica, a gente sente desconforto no corpo. E a gente, então, perde essa capacidade de perceber o que está acontecendo no nosso corpo quando a gente está sob uma ameaça, que é uma sensação de estresse, de ansiedade, de dor. Então, esse retorno à sensação faz com que você tolere o desconforto mais, você começa a observar que a sua crise de ansiedade, de estresse, ou as sensações que você surge, os desconfortos que surgem nesses momentos, eles começam a ceder mais. Se eles começam a ceder mais, você vai ter uma clareza, você não vai agir mais pelo impulso, que se chama reatividade emocional. Você não vai ser sequestrado por aquele sentimento, por aquela emoção, por aquele desconforto. Então você vai saber com clareza, na maioria das vezes, o que fazer. Outras vezes você vai precisar aceitar. Aí esse termo é importante dentro da perspectiva da atenção plena. A aceitação é uma capacidade psicológica e não aceitação no sentido de resignação. Então é o texto que eu vou ler, que a gente vai se debruçar hoje, é o texto de uma mestra da meditação. A gente vai se debruçar hoje sobre esse conceito de aceitação e o conceito de impermanência. Na realidade, impermanência, quando a gente olha dentro da perspectiva do estresse e ansiedade, a impermanência, a impermanência, ela nos diz que aquelas sensações elas vão passar. Aquele desconforto ela é passageiro. Se você tolerar um pouco, se você abraçar, aceitar, abraçar, testemunhar, ficar com, deixar a coisa acontecer e aí depois você vê com clareza o que você tem que fazer, aí esse é também esse critério da impermanência, a gente então consegue lidar melhor, se relacionar melhor com o nosso adoecimento mental. E isso traz mais saúde mental. Então, por isso que a abordagem da atenção plena, ela é direcionada para estresse e ansiedade, para que a gente tenha uma relação diferente com aquilo que está acontecendo conosco no momento presente. Então, feito esse preâmbulo, essa introdução, vamos para a prática escaneamento corporal, sentindo paz. Sentindo paz é esse elemento da aceitação e esse elemento da atitude mental de autocompaixão, de gentileza com nós mesmos. Ficamos na nossa postura confortável, pode ser sentado, deitado. Nesse caso, eu estou fazendo a nossa prática sentado. Escaneamento corporal você pode fazer deitado. Feche os olhos, sente a planta dos pés no chão. Se estiver sentado, as pernas e coxas em 90 graus. Se você estiver deitado, deitada, as mãos ao lado do corpo, palmas da mão para cima, deixe os pés caírem. Se acomode, né? Deixe confortável, basicamente as zonas de tensão, embaixo na lombar, você pode trazer, se estiver deitado, flexionar as pernas e colocar um rolinho abaixo do pescoço, sentindo confortável.
Fazemos 2 ou 3 respirações mais profundas. Começamos a trabalhar uma técnica de check-in, né, saber como estamos nesse momento. Perceba como está a temperatura do ambiente, os sons ao seu redor, os sons que chegam lá de fora, os sons de dentro do ambiente. Note o contato do seu corpo com a cadeira, com o chão, com sua vestimenta. Note o seu paladar, gosto na boca, cheiros que tenham no ambiente. Você pode ficar de olho aberto, olho fechado, olhos semicerrados. 2 respirações profundas, alongando a sua expiração. E a gente começa a prestar atenção no momento presente nas sensações que vão surgindo lá na planta dos pés, peito do pé, cava, calcanhar, dedos dos pés, espaço entre os dedos, dorso dos pés, as sensações que surgem. Se você estiver começando agora, se você é iniciante, muito provavelmente algumas sensações sutis você não vai experimentar, mas é uma questão de tempo. A gente vai subindo um pouco para a canela, para a panturrilha. Existem sensações do nosso corpo de qualidades agradáveis, desagradáveis ou neutras. Geralmente a gente tende a querer se afastar do que é desagradável e tende a se apegar ao que é agradável. O exercício é a gente trabalhar essa nossa tendência psicológica e com ela a gente trabalha a aceitação também. Então, o que é bom, você se aproxima, o que é ruim ou sensação desagradável, você também se aproxima. Só que o nosso olhar para essa sensação vai ser diferente. Você vai observar a natureza crua das sensações. A gente vai nomear essas sensações. Formigamento, uma coceira, um pinicão, uma sensação de calor, uma sensação de frio, uma sensação de repuxo, algo que pulsa, de magnetismo, algo que entumece. Todas essas são descrições de sensações que acontecem no nosso corpo aqui e agora. Vamos trabalhar com isso. Joelhos, coxas. E a gente fala mentalmente, sentindo paz. Membros inferiores, sentindo paz. Sentindo paz. Percebe as sensações que surgem na região. Agora a gente vai para cima, nas costas, os quadris, região genital. Sentindo paz, sentindo paz. Subindo agora pelas costas, musculatura em volta da coluna. Você nota que quando você observa, naturalmente observa sem julgar, com essa atitude mental da atenção plena, sem julgamento, com a mente curiosa, gentil, de aceitação, naturalmente aquela região ela vai se relaxando, ela vai se soltando. Os ombros, o peito, a barriga, as sensações do movimento da sua respiração, sentindo paz, região do tronco. Agora os braços, antebraços, dedos das mãos, palma das mãos, membros superiores sentindo paz.
garganta, região do pescoço, sentindo paz, sentindo paz. Vamos agora para o rosto, musculatura em volta dos lábios, ao redor do nariz, na testa, na maxila, sentindo paz, sentindo paz. Couro cabeludo, cabelo. A gente vai também olhar com atenção nossos órgãos internos, rins, intestinos, vísceras, sentindo paz, estômago, pulmão, coração, sentindo paz, cérebro, sentindo paz. Agora observe o seu corpo todo, topo da cabeça até a planta dos pés. As sensações, aqui uma atenção mais aberta, que a gente já começa a trabalhar, transitando em uma atenção aberta ou fechada? Fechada e uma aberta. Inclua nessas sensações do corpo toda a sua respiração. Corpo todo e fale mentalmente, sentindo paz, sentindo paz. Observe como está seu corpo, se está mais relaxado, as tensões estão mais soltas. Você pode se espreguiçar, se os seus pensamentos estão mais tranquilos, não, né? Suas emoções estão mais calmas, sua respiração está mais profunda. São esses efeitos da meditação quando a gente pratica principalmente com regularidade, mas depois da meditação, logo, a gente observa esses sinais e sensações porque a gente ativou o nosso sistema nervoso parasimpático. É interessante você praticar 3 vezes na semana. Tente praticar esse exercício 3 vezes na semana. E eu queria que a gente passasse agora para a nossa. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aqui do vídeo. Você pode também entrar em contato no privado e falar com a gente sem problema. Eu vou te dar as orientações pessoais. Eu queria que a gente, então, vou falar sobre uma janela. E essa aqui, janela do Canva, vou compartilhar com vocês para a gente. Pronto. Ó. Não confie no sucesso, confie na realidade. Muitas vezes ouvimos dizer: não se preocupe, vai dar certo. Sempre entendi isso como uma tentativa de garantir que as coisas acabarão acontecendo do jeito que nós queremos que elas aconteçam. Entretanto, na grande maioria das vezes, não conseguimos o que queremos, e mesmo quando conseguimos, nosso prazer é apenas passageiro. E grande parte das vezes conseguimos o que não queremos. Ah, isso são as vicissitudes da vida. Lembra que nesse primeiro parágrafo está muito alinhado com o texto da nossa aula anterior, né? 90% das preocupações a gente imagina, a gente tem expectativa que elas aconteçam, mas não acontece da forma. E às vezes, grande parte das vezes, conseguimos o que não queremos. Trungpa Rinpoche, você é um mestre de meditação, você não precisa se ater a isso, tinha um ditado: não confie no sucesso, confie na realidade. Acreditar que as coisas irão funcionar do modo como queremos é confiar no sucesso. Sucesso nos nossos termos, mas por experiência própria,
Sabemos muito bem que o sucesso não é confiável. Às vezes as coisas saem do jeito que queremos, outras não. Confiar. Chegou alguém aqui. Olá, Mardônio. Estamos aqui na leitura do. Ah, então, confiar na realidade é uma atitude mental muito mais aberta e relaxada. A realidade vai acontecer de um jeito ou de outro. Podemos contar com isso. Tal ensinamento é muito profundo e, ao mesmo tempo, completamente simples. Realidade refere-se às coisas assim como elas são, livres de nossas expectativas, esperanças e medos. Sabendo que esse é o caso, podemos ficar abertos ao prazer e à dor, ao sucesso e ao fracasso. Em vez de nos sentirmos vítimas de uma vingança pessoal, quando não conseguimos o emprego ou o parceiro ou quando adoecemos. Então, esse parágrafo aqui trata exatamente do que a gente treinou através de uma meditação, do Body Scan Sentindo Paz, que é o conceito de aceitação. Refere-se de ver as coisas como elas são, livres de nossas expectativas, nossos medos, nossos juízos de valor, nosso julgamento. E é isso que a gente pratica com essa técnica, ou escaneamento corporal sentindo paz, ou escaneamento corporal que a gente já viu em aulas anteriores. Então, esse é o conceito central da aceitação. Observa as coisas como elas são. Nesse momento, eu estou sentindo a coceira. Nesse momento, a minha coceira ela se dissipou mais. A minha coceirinha está andando. Então, eu estou observando momento a momento as coisas como elas são. A minha coceira como ela é, ou a minha sensação agradável ou desagradável. Ah, agora ela está agradável, mas 5 segundos antes ela estava desagradável, estava quase insuportável. Mas eu apreciei um pouco, eu tolerei um pouco, eu vi como ela funcionava, eu vi essa questão da mudança, né, da impermanência, e agora eu consigo tolerar essa minha coceirinha, esse meu adoecimento, esses meus medos. Essa abordagem da aceitação é radical, vai totalmente contra o nosso modo convencional de ver as coisas. Por isso que o mindfulness, muitas vezes, ele é contraintuitivo, né? Podemos nos abrir tanto ao desejado quanto ao indesejado. Sabemos que irão mudar, assim como o clima muda. E como o tempo bom e ruim, o sucesso e o fracasso são igualmente parte da vida. Aqui é você naquela parte da técnica que a gente se aproxima do confortável, do desconfortável, do agradável, do desagradável. A gente se depara com essas sensações, com essa qualidade das sensações, de uma forma equânime, com um olhar equânime. Então, a gente, com esse exercício, com esse texto, a gente está vendo a ideia da aceitação, a ideia da equanimidade e a ideia da impermanência. O sofrimento que tudo permeia é nossa luta constante contra o fato de que tudo está completamente aberto, de que nunca sabemos o que irá acontecer, de que nossa vida não está escrita, vai se desenrolando conforme vamos seguindo e há muito pouco a fazer para controlá-la. Vivenciamos essa luta como um persistente murmúrio de ansiedade no pano de fundo da nossa vida. A origem disso está na impermanência de tudo. O universo inteiro está em fluxo. O terreno sólido por onde andamos muda a cada instante. E a abordagem da atenção plena do mindfulness faz com que a gente entenda essa mudança, esse fluxo constante, principalmente da nossa experiência interna. No entanto, como diz Thich Nhat Hanh, que é outro mestre de meditação, não é a impermanência que nos faz sofrer. O que nos faz sofrer é querer que as coisas sejam permanentes, quando elas não são. Podemos continuar resistindo à realidade ou podemos aprender a enquadrar as coisas de um novo modo novo, vendo a nossa vida como dinâmica e vibrante, uma incrível aventura. Aí sim,
estaremos verdadeiramente em contato com o frescor de cada momento, quer achemos nosso parceiro perfeito ou não. Se continuarmos abraçando a mudança contínua desse modo, começaremos a perceber o murmúrio da ansiedade aquietando-se e lentamente desaparecendo. Habituarmos-nos à ausência de chão da vida um pouco a cada dia valerá muito a pena no final. Confiar na ideia da aceitação, na ideia da impermanência, né? De algum modo, apesar de sua presença incessante, a realidade de impermanência é uma lei universal da nossa existência, né? De algum modo, apesar de sua presença incessante em nossa existência, ainda não nos acostumamos à mudança contínua. A incerteza que acompanha cada dia e cada momento ainda é uma presença estranha. Conforme contemplamos esses ensinamentos e prestamos atenção ao fluxo constante e imprevisível de nossa experiência, talvez comecemos a nos sentir mais relaxados com as coisas como elas são. A meditação que a gente faz aqui no grupo, a função dela é isso aqui, ó, contemplar, prestar atenção ao fluxo. Se familiarizar com esse fluxo, com essa mudança constante da nossa experiência, das coisas ao nosso redor e, e das coisas que acontecem no dia a dia. E que, na realidade, a gente não consegue controlar tudo. A gente, então, esse conceito de aceitação, ele não pode ser interpretado de uma forma equivocada, no sentido de que você aceita e se resigna. Você aceita para enxergar as coisas como são. Está acontecendo isso na minha ansiedade agora, estou com uma crise de ansiedade, está acontecendo isso. Claro que para você ter esse olhar um pouco mais imparcial, de tolerância com o desconforto, você precisa praticar a meditação. Exatamente a prática constante, rotineira, que eu estou pedindo para você fazer 3 vezes na semana, vai fazer com que você consiga colocar em prática esses princípios quando você estiver necessitando deles, necessitando de uma nova relação com aquela experiência que você esteja passando, uma experiência geralmente negativa, que a gente está falando de estresse e ansiedade. Se pudermos fazer esse relaxamento para o nosso leito de morte, estaremos prontos para o que quer que aconteça a seguir. A gente pode trocar para esse leito de morte no momento em que a gente está sofrendo, né? No momento que a gente está sofrendo, em vez da gente atuar reativamente, com reatividade emocional, impulsivamente, querendo deixar que aquilo não aconteça, a gente acolhe aquilo, a gente tolera.